Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E então hoje nós vamos dar início, a mais uma resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Química Júnior, da segunda fase. Eu me chamo Miguel e nós vamos iniciar respondendo a questão 6 da segunda fase da Olimpíada de 2017, que diz a seguinte: uma determinada substância tem sua molécula representada acima. Quando em solução aquosa, essa molécula é produzida pelo organismo humano, sendo encontrada no suco gástrico. E a pergunta vem: que tipo de substância é abordada nesse contexto? Letra A, um ácido. Letra B, uma base. Letra C, um óxido. Letra D, um sal. Para que nós possamos responder essa questão, é importante nós compreendermos que ela faz parte do assunto intitulado Funções Inorgânicas, tá certo? Não só funções inorgânicas, mas de modo geral nós precisamos compreender essas questões para podermos avançar. E aí, para respondermos, é preciso saber identificar a representação proposta. E essa representação, que está aí nessa imagem, ela é uma representação de uma ligação covalente. Por que a representação de uma ligação covalente? Porque ela nos mostra, que os elétrons estão sendo compartilhados. E esse compartilhamento ocorre na ligação covalente, quando nós temos o compartilhamento de pares de elétrons. Ou seja, quando dois átomos se unem por meio de uma ligação covalente, temos um compartilhamento de seus elétrons de valência. E o que é elétrons de valência? Os elétrons de valência são aqueles elétrons que estão na última camada do átomo, tá certo? E aí, vamos ver como é que ocorre uma ligação covalente para que vocês possam compreender melhor. Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência, e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência, e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Certo? Então, vamos entender um pouco, na representação que temos, onde que nós conseguimos identificar, o que ela quer nos dizer, já que ela é uma ligação covalente. Então, neste átomo, nesta representação do átomo aqui, nós indicamos que ele está compartilhando um elétron pela camada de valência, que pode ser esse aqui de cima, por exemplo, ou o de baixo. Neste outro átomo, nós estamos aqui com mais elétrons, na camada de valência. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está compartilhando 7 elétrons de valência. De modo geral, cada átomo compartilha um elétron, formando uma ligação simples. Tá? Então, cada um vai contribuir com um elétron. Por isso que é um par de elétrons. Um de um elemento, um do outro. Tá joia? Então, podemos dizer que esse aqui de cima, este elétron representado aqui de cima,
corresponde a este átomo aqui, e este elétron aqui de baixo corresponde a este átomo maior aqui, tá? De certa forma, este elemento aqui, né, que está representado, este átomo que está representado aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons de valência corresponde, né, a estar relacionado à estabilidade dos átomos que são maiores, que têm vários níveis de energia. Enquanto desse outro átomo aqui representado, nós temos apenas 2 elétrons, tá? E isso corresponde aos átomos que são menores, que possuem até um nível de energia, como é o caso do hidrogênio, tá? Então, para que nós possamos entender melhor, de certa maneira, nós temos aqui, né? Quando nós analisamos essa organização espacial aqui representada, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro nível de energia. Isso nos indica que se trata de um elemento que está no terceiro período da tabela periódica, tá? E aí, para que nós possamos saber qual é o elemento, né, porque nós temos vários no mesmo período, basta contar os elétrons de valência. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se possui 7 elétrons de valência, é porque é o nosso elemento cloro, que possui número atômico 17. Ao passo que há apenas aqui nesse outro átomo representado um elétron de valência. Então, ele pode ser apenas o hidrogênio ou o hélio. Como ele está apenas compartilhando um elétron, ele é um átomo de hidrogênio. Então, nós temos aí um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. E isso é característico, né, de uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro, representando uma molécula de ácido clorídrico, tá? Então, qual é a alternativa correta aqui? Então, só relembrando, né? Uma determinada substância tem sua molécula representada acima. Quando em solução aquosa, essa molécula é produzida pelo organismo humano, sendo encontrada no suco gástrico. Ora, suco gástrico é nada mais nada menos do que uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, que tipo de substância é abordada nesse contexto? Nós podemos dizer, sem medo, que é a letra A, um ácido. Relembrando novamente que ácido é esse, um ácido clorídrico. Certo? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais. E fiquem ligados, porque mais para frente teremos mais resoluções de questões.